Saudações, espero que estejam bem, que a graça do Senhor Jesus alcance a todos e a todas. Este vídeo é um dos 4 na série de reflexões sobre diaconia. Cada vídeo aborda um tópico por completo e não é essencial assisti-los em uma ordem específica para uma compreensão plena de cada tema. No vídeo de hoje enfocaremos a diaconia como parte da edificação pessoal e comunitária. Os aspectos que abordaremos hoje iniciam pela oportunidade de crescimento pessoal e da igreja, em seguida ao papel da promoção da paz e unidade da igreja, e finalmente os diáconos e diaconisas como exemplos inspiradores do amor de Cristo. A falta de compreensão da importância da ação diaconal leva algumas pessoas a equivocadamente compará-la ao assistencialismo social. No entanto, o serviço diaconal é uma dádiva divina que transcende a mera caridade. Representa uma oportunidade de crescimento espiritual que enriquece tanto os diáconos e diaconisas que prestam o auxílio, quanto as pessoas ou comunidades que recebem seu amor e cuidado. O coração de um diácono ou diaconisa é preenchido de satisfação pessoal ao estender uma mão amiga para ajudar os necessitados. A alegria de ser uma bênção para outros é uma recompensa que não pode ser medida. Como o apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 9:7, quando doamos com alegria, estamos agindo em harmonia com o coração de Deus, que ama aqueles que dão com alegria. Ser diácono ou diaconisa é um chamado para servir com um coração cheio de alegria e gratidão. Por isso, o diaconato é mais do que um ato de generosidade. É uma jornada de crescimento espiritual pessoal. Quando os diáconos e diaconisas estendem a mão para ajudar os outros, estão colocando em prática os ensinamentos de Jesus. Ele nos chamou para amar e servir uns aos outros, e ao fazer isso, experimentam um profundo crescimento espiritual. Desenvolvemos virtudes como humildade, paciência e compaixão, que são essenciais para uma vida cristã madura. A passagem de Efésios 4, 15 e 16 destaca a importância do crescimento espiritual através do amor e do serviço mútuo. Ao servir aos outros, os diáconos e diaconisas fortalecem o corpo da igreja, contribuindo para o crescimento espiritual de todos. Esse crescimento é uma evidência do poder transformador do amor de Cristo em ação. O serviço diaconal também serve como inspiração para toda a comunidade. Quando os membros da igreja veem seus irmãos e irmãs dedicando tempo e esforço para servir os outros, são encorajados a se envolverem mais profundamente em seu próprio relacionamento com Deus. Como nos exorta Hebreus 10, 24, devemos considerar uns aos outros para nos estimular ao amor e às boas obras. Os diáconos e diaconisas são modelos de serviço e crescimento espiritual, incentivando outros a seguirem esse exemplo inspirador. Vale destacar que o diaconato não é uma jornada solitária, é uma oportunidade de crescimento espiritual em comunidade. Os diáconos e diaconisas compartilham experiências, oram juntos, estudam a palavra, enfrentam desafios, eles se tornam uma rede de apoio que encoraja, fortalece e ajuda uns aos outros em seu crescimento espiritual. Como nos ensina Provérbios 27:17, o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. A interação e comunhão entre os diáconos e diaconisas são essenciais para o amadurecimento espiritual de todos.
Além disso, servir na diaconia é uma oportunidade de aprofundar a fé e a compreensão da palavra de Deus. Ao enfrentar situações desafiadoras, os diáconos e diaconisas buscam orientação nas Escrituras e oram por sabedoria divina. Essa busca constante por Deus e sua orientação aprofunda a fé e a conexão com Ele. Como nos lembra Tiago 1,22, a fé deve ser vivida na prática, não apenas ouvida. O serviço diaconal desafia os servos e servas a aplicar sua fé de maneira autêntica e aprofundada, resultando em um relacionamento mais íntimo com Deus. De fato, o diaconato vai além de ser simplesmente um ato de serviço. Ele é uma emocionante jornada de crescimento espiritual, proporcionando uma oportunidade única e profunda de experimentar a presença de Deus. Cada ato de compaixão, palavra de consolo e gesto de amor é uma expressão concreta da fé, uma viva manifestação do amor e da graça divina. E isso enriquece a alma, enche o coração de gratidão e fortalece nossa conexão com Deus, tornando-se uma fonte inesgotável de satisfação pessoal e crescimento espiritual. O diaconato desempenha um papel fundamental também na promoção da unidade e harmonia da igreja. Naquela ocasião, Coríntios 1:10, uma disputa relacionada aos cuidados das viúvas. Lembra do imperativo da unidade, reconheceram a importância e os diáconos ter a harmonia e a missão central da igreja, que era a proclamação do Evangelho. Assim, quando lemos escolheram 7 homens cheios de fé e do Espírito Santo para lidar com as questões práticas, como os permitindo que eles foram escolhidos para resolver um conflito na igreja da palavra. Da mesma forma, diáconos e diaconisas são chamados a atender às necessidades práticas da comunidade, abrangendo aspectos como assistência social, logísticas de cultos, cuidado dos necessitados e outras tarefas que assegurem o funcionamento contínuo da igreja e na propagação da mensagem do Evangelho e em seu crescimento espiritual. A ação dos diáconos e diaconisas é uma extensão do amor cristão em ação. É um testemunho que se pode tocar do compromisso da igreja com a unidade e harmonia, refletindo o mandamento de Jesus de amar o próximo como a si mesmo. No entanto, ao trabalharem juntos para servir aos outros, não é apenas os membros da igreja se tornam mais coesos, em que os membros compartilham um objetivo comum, em sua função de uma paixão pela missão da igreja. Os diáconos e diaconisas estão atentos às responsabilidades de apoiar e espirituais dos membros da igreja. Missão da igreja. Eles desempenham um papel operativo em ajudar a igreja a alcançar encorajamento em momentos seja através da coordenação, promovendo um ambiente de cuidado mútuo, ou da facilitação do bom funcionamento de pertencimento e para a manutenção da harmonia na igreja é uma unidade tangível do amor, os membros sabem compartilhar uns com os outros em tempos de alegria e de tristeza. Através de seu serviço e dedicação, os diáconos e diaconisas promovem a paz e a harmonia, criando um ambiente onde a igreja pode florescer e cumprir seu chamado divino. Isso reflete a verdade de Efésios 4:3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O diaconato desempenha um papel essencial na promoção da unidade e harmonia na igreja, na resolução de conflitos e na promoção da paz, como em 1 Coríntios 1:10 nos recorda. Devemos ser unidos em nosso propósito de pensamento, trabalhando juntos para cumprir a missão de Deus. Os diáconos e diaconisas, com seu serviço altruísta, seu compromisso com a paz e seu papel na resolução de conflitos, desempenham um papel crucial na construção de uma igreja unida e harmoniosa, onde o amor, o cuidado mútuo e a missão compartilhada são prioridades fundamentais. Através do serviço diaconal, a igreja cresce
em força espiritual, testemunhando o poder da unidade em Cristo e a paz que ele traz para as nossas vidas. Certamente, os diáconos e diaconisas são figuras notáveis dentro da comunidade de fé, servindo como faróis de inspiração e exemplo para todos os crentes. Esses líderes dedicados não apenas desempenham funções litúrgicas e administrativas, mas também personificam valores fundamentais que permeiam a essência da mensagem cristã. E ao examinarmos as Escrituras Sagradas, encontramos profundas reflexões sobre a importância e o papel vital desses servos e servas da comunidade cristã, que personificam os valores essenciais do cristianismo e desempenham um grande papel na edificação da igreja e na promoção de uma fé viva e atuante. Para começar, podemos nos basear na carta de Paulo aos Filipenses, onde o apóstolo escreve com grande eloquência sobre a importância da humildade e do serviço mútuo na comunidade cristã. As suas palavras ressoam como um chamado à essência do serviço cristão, e os diáconos e diaconisas, por sua natureza e função, personificam o ideal escrito em Filipenses 2, de 3 a 4. A humildade, como enfatizada por Paulo, é um dos pilares fundamentais da vida cristã. Os diáconos e diaconisas exemplificam essa virtude ao dedicar seu tempo e esforço em atender às necessidades da comunidade, sem buscar reconhecimento pessoal ou recompensas terrenas. Eles servem de forma desinteressada, manifestando o amor e compaixão a todos os membros da igreja, independentemente da sua posição social, raça ou circunstâncias. O apóstolo Paulo continua a destacar a importância de ter a mente de Cristo, que também deve ser refletida nos diáconos e diaconisas, como ele diz em Filipenses 2, de 5 a 7. Essa passagem enfatiza a disposição de Cristo em se esvaziar e em se tornar servo para o benefício dos outros. Diáconos e diaconisas seguem esse exemplo ao abraçar a humildade e o serviço, desempenhando um papel fundamental no cuidado e apoio à comunidade. Os diáconos e diaconisas, portanto, desafiam a comunidade de fé a considerar o bem-estar dos outros como superior ao seu próprio. Representam uma verdadeira encarnação dos princípios do Evangelho, agindo como luzes que iluminam o caminho para uma vida de serviço altruísta e amor ao próximo. Ao seguir as palavras de Paulo aos Filipenses, os diáconos e diaconisas inspiram a todos nós a nos tornarmos servas e servos humildes, imitando a mente de Cristo em nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos e irmãs na fé. E assim se tornam modelos vivos e inspiradores para toda a comunidade cristã, demonstrando como a fé se traduz em ações concretas de amor e serviço. Outra passagem que ilustra vividamente o papel do diaconato é o Evangelho de Mateus, no capítulo 20, versículos 25 a 28, onde Jesus incentiva as pessoas a não agirem como os governadores desse mundo que dominam as pessoas, exercendo a sua autoridade sobre elas. Diz que entre os seguidores dele não seria assim. Ao contrário, quem quisesse ser o mais importante deveria ser o servo de todos, assim como ele próprio, que era o mestre, fez de sua vida um serviço, entregando inclusive a sua vida para o resgate de muitos. Nessas palavras, Jesus ecoa ao cerne do serviço desinteressado, enfatizando que a grandeza no reino de Deus
é alcançada através do serviço humilde aos outros. Diáconos e diaconisas, ao adotarem esse modelo, personificam essa lição fundamental, dedicando suas vidas ao serviço dos necessitados e à edificação da comunidade de fé. Além disso, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, versículos 13 e 14, nos exorta: vocês, irmãos, chamados para a liberdade, mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor, pois toda a lei se resume numa só palavra: ame o seu próximo como a si mesmo. Essa passagem ressalta a essência do amor e do serviço mútuo na comunidade cristã. Os diáconos e diaconisas, ao praticarem o amor altruísta, exemplificam o cumprimento dessa lei fundamental, servindo uns aos outros e à comunidade com dedicação e compaixão. Nesse contexto, os diáconos e diaconisas não são apenas líderes eclesiásticos, mas também são agentes de transformação social, estendendo as mãos de ajuda aos necessitados, apoiando os desfavorecidos e compartilhando o fardo dos outros. Sua abnegação, compaixão e serviço incansável tornam-se testemunho vivo do amor de Cristo, inspirando toda a Igreja a seguir o mesmo caminho de serviço e amor ao próximo. Quando os diáconos e diaconisas desempenham seu papel, ao cuidarem das necessidades práticas da comunidade, permitem que os membros se concentrem na adoração, estudo da palavra e no fortalecimento de sua fé. Serviço, muitas vezes, sequer percebidos pela comunidade. Mesmo assim, são instrumentos nas mãos de Deus, garantindo que todos se sintam amados e cuidados, criando assim uma atmosfera de calor espiritual e solidariedade, que é essencial para o crescimento espiritual e a saúde da Igreja. A liderança dos diáconos e diaconisas também é importante para a integridade e a credibilidade da Igreja perante a sociedade. Em uma época em que a sociedade desconfia da utilização dos recursos da Igreja, sua maneira ética de lidar com questões práticas e financeiras, juntamente com a tesouraria da Igreja, bem como seu compromisso com a transparência, ajudam a construir a confiança, não apenas entre os membros da Igreja, mas também na comunidade em geral. Ao agirem com integridade no recebimento de ofertas e doações, garantem que os recursos da Igreja sejam usados com sabedoria, beneficiando não apenas os membros da congregação, mas também aqueles que estão fora das paredes da Igreja, cumprindo assim o chamado cristão de serem luz e sal na terra. Em conclusão, diáconos e diaconisas são verdadeiramente modelos inspiradores para toda a comunidade de fé. Sua dedicação ao serviço, amor ao próximo e integridade não apenas refletem os princípios fundamentais do cristianismo, mas também iluminam o caminho para todos os crentes seguirem. Ao incorporarem os ensinamentos de Jesus sobre humildade, serviço e amor, esses líderes exemplares moldam não apenas a estrutura da Igreja, mas também o caráter e a espiritualidade de cada indivíduo na comunidade. Portanto, é justo afirmar que a presença dos diáconos e diaconisas é um presente divino para a Igreja, uma bênção que nutre, guia e inspira, enriquecendo assim a jornada espiritual de todos os que têm a honra de estar sob a sua liderança amorosa e compassiva. O serviço é uma jornada constante e estamos honrados por você estar conosco nessa. Que a graça do Senhor esteja sempre contigo.